sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu estava lá no palco da direita, na mesa anterior. Por último. E nós vamos dar continuidade à trilha do Open Finance, do Febraban Tech 2004. Nós vamos iniciar agora o painel sobre tecnologia inclusiva e seu papel na aproximação entre bancos e clientes. Eu sou Mona Dorf. E vamos descrever, sou uma mulher, cor de pele branca, cabelo castanho, com umas mechas claras, umas luzes, e estou usando uma bermuda cinza e um colete cinza. Uso óculos de vez em quando, agora estou sem. O sistema bancário brasileiro vai investir 45 bilhões em tecnologia digital para levar serviços financeiros a todos os cantos, ampliando a inclusão financeira. Isso traz um potencial de impactos positivos sobre diversos segmentos. Sobre diversos segmentos. E eu quero já começar a chamar as pessoas que vão estar representando aqui esse painel. São esses os meus convidados. Darlan Costa, Superintendente de Desenvolvimento e Soluções de TI da Caixa. Darlan, por favor, seja muito bem-vindo. Pode se sentar. A Fernanda Ribeiro, cofundadora e CEO da Conta Black e presidente da Associação Afrobusiness. Bem-vinda, Fernanda. Fica à vontade para escolher um lugar. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Rafaela, por favor. Bem-vinda, Rafaela. Pode se sentar aqui à direita. E o Bruno Crepaldi, que é superintendente de Relações Institucionais e Governança ESG do Itaú Unibanco. Seja muito bem-vindo, Bruno, você também. Muito obrigada a todos vocês por aceitarem o nosso convite para esse painel. É um prazer ter vocês aqui. Eu vou já começar a nossa conversa com uma pergunta para todo o grupo, né? Quero aproveitar para vocês, na resposta, ao responderem, fazerem a sua autodescrição, como eu fiz. Bem, as tecnologias inclusivas são uma ferramenta essencial para a estratégia de centralidade no cliente. E quando falamos em acessibilidade cognitiva e acessibilidade financeira, nós estamos mirando um conjunto de práticas que visam a melhor experiência de uso dos canais de interação entre os clientes e os bancos e a ampliação do acesso aos serviços e produtos financeiros para todos os públicos. Ou seja, estratégias que impactam diretamente os negócios. E como elas são tratadas em cada uma das instituições e quais são as prioridades neste momento? É isso que a gente vai saber, começando aqui pelo Darlan, por você. Como que a Caixa lida com as oportunidades e desafios muitos da acessibilidade, Darlan? Ok, Mona. Muito obrigado. Boa tarde, Mona, Rafaela, Fernanda, Bruno. Obrigado a todos que estão nos assistindo. E primeiro agradecer o convite, parabenizar a Febraban, né? O evento cada ano que passa fica mais bacana, né? mais rico de oportunidades, tantas tecnologias. Bom, a Caixa... Não se esquece da autodescrição. Ah, ok, claro. Eu sou Darlan, um homem branco, com 1,70 m de altura, cabelos pretos, calvo, e visto uma camiseta branca, casaco preto e calça cinza. Bom, a Caixa é um banco com mais de 153 milhões de clientes. Isso representa aí cerca de 3/4 da população adulta do país. Esse desafio de atender, né, toda essa população e esse número sem contar os clientes que não são clientes dos nossos produtos financeiros, né, aqueles que nos acessam para buscar serviços como loterias ou FGTS, que são serviços complementares aos serviços bancários que nós ofertamos à população. Então, de fato, a acessibilidade cognitiva e a acessibilidade financeira precisa estar no core, né, da nossa estratégia. Nós temos o compromisso de chegar a todos, nós temos o compromisso de atender a todos. Isso, inclusive, está no nosso propósito de inclusão de todos os brasileiros. Então, quando a gente olha do ponto de vista de desafios de acessibilidade financeira, a Caixa tem, ao longo do tempo, né, executado
um conjunto de ações e de programas de ampliação do crédito para micro e pequenos empresários, para empreendedores informais também. E quando a gente fala de inclusão enquanto acessibilidade cognitiva, nós procuramos investir primeiramente nos nossos colaboradores, né? Temos programas de capacitação frequentes, hoje somos mais de 87 mil empregados, além, né, da toda a nossa rede de parceiros. Depois, em relação a tecnologias, temos muitas parcerias que nos trazem, né, a possibilidade de inserir tecnologias assistivas nos nossos meios digitais e físicos também. Uma coisa bacana, né, quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente não pode se limitar somente ao meio digital. Nós também temos tecnologias assistivas nos meios físicos. Um exemplo bacana para compartilhar em relação às nossas agências barco, por exemplo. A Caixa tem agências barco que chegam a comunidades ribeirinhas, onde praticamente, né, essas pessoas estão isoladas. Então é uma forma de inclusão financeira, de levar a acessibilidade por meio de uma tecnologia, de uma agência física que chega ali por meio de um barco, né? Numa localidade remota, né? Numa localidade remota. Assim também as agências caminhão, que nós também levamos, né? Agora com a tragédia no Rio Grande do Sul, por exemplo, inviabilizou-se uma série de agências físicas, mas rapidamente a gente consegue levar essa tecnologia de agência caminhão para atender a população. E quando a gente vai para o meio digital, né, e aí o desafio é transformar barreiras em pontes. Né? As pessoas têm, principalmente os mais vulneráveis e os idosos, dificuldades, né, em acessar alguns tipos de interface. E aí o nosso compromisso é em cuidar de todos, em estabelecer padrões e seguir, né, uma linha de atendimento sem grandes mudanças. A gente precisa modernizar os nossos canais frequentemente. Mas a gente percebeu e aprendeu, por exemplo, que se a gente muda a disposição dos menus, se a gente muda a disposição, né, dos serviços com frequência, isso por si só já vira uma barreira para quem tem menor facilidade, né, menos educação digital, menos facilidade, né, de lidar com esse meio. Então, tudo isso a gente foi aprendendo, e além desse aprendizado, que é sempre um desafio de criatividade para os nossos times de experiência do cliente, para os nossos times de interface com o usuário, nós também aprendemos que precisamos permitir que todos os nossos canais digitais tenham compatibilidade total com as tecnologias assistivas. Né? Então, ter a compatibilidade com leitores de tela, permitir, né, contraste. Esse tipo de compromisso faz a diferença, né? Quebra as barreiras, na verdade transforma barreiras em pontes, para que as pessoas possam acessar os serviços igualmente. Então, Perfeito. Isso é um pouco do que a Caixa tem feito. Perfeito, Darla. Essa conversa vai continuar. Eu quero agora que a Fernanda, né, que é da Conta Black, nos conte como é que a Conta Black foca na inclusão financeira de empreendedores negros. Em que medida as práticas de acessibilidade apoiam esse modelo? Legal. Boa tarde para todo mundo que está por aqui. Bom, eu quero começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, retinta. Estou com um vestido bege cru e um casaco verde. Meus olhos e cabelos escuros, um cabelo Chanel afro bem cheio. Acho que quando a gente fala de acessibilidade, a Conta Black ela nasce para resolver um problema de acesso propriamente dito, né? Por muito tempo a gente falou sobre o processo de desbancarização no país e que ganhou luz apenas depois da pandemia. Então, acho que as fintechs elas nascem exatamente para complementar o trabalho até então exercido pelos grandes bancos, mas o nosso problema, o problema que a gente resolve de fato é a falta de acesso.
acesso ao crédito, em especial olhando para pessoas pretas. Eu quero começar trazendo um dado que fala que o empreendedor negro ele tem o crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor não negro, exatamente nas mesmas condições. E daí quando a gente pensa em tecnologia, essa informação ela parece absurda, né? Então hoje a gente tem ferramentas de tecnologia para isso. No entanto, quando a tecnologia ela não é pensada de maneira diversa, ela reproduz aspectos sociais, né? Tanto positivos quanto negativos, e é por aí que começa o processo de falta de acesso, e em especial acesso ao crédito. Então, acho que tem um segundo ponto que é importante trazer, é que essa falta de tecnologia, desculpa, a tecnologia, a falta que ela acaba trazendo, é que outros aspectos são levados em consideração na hora da solicitação do crédito, não somente os preditivos, né? Então, hoje, quando a gente fala de população preta e periférica, esse crédito ele é um crédito compartilhado, então um único cartão de crédito serve para uma família inteira. E a tecnologia, obviamente, não atinge esse tipo de informação. E daí, trazendo um pouquinho, respondendo a primeira pergunta, como a Conta Black se propõe a resolver esse problema, a gente tem algumas frentes de trabalho. Acho que a primeira dela é levar o acesso propriamente dito. Hoje, quando a gente olha a base dos nossos clientes, a maioria deles nós somos a primeira conta. Então, o meio digital, acho que ele proporciona isso, e a Conta Black acho que tem esse objetivo, por meio da representatividade, por meio do nosso formato de captação de cliente, acaba levando para esse lugar. Acho que um segundo ponto, o nosso time de desenvolvimento é diverso, e isso é algo extremamente importante. Hoje a gente está aqui num evento do mercado financeiro, e se a gente fizer o teste do pescoço, a gente vai encontrar poucas pessoas parecidas comigo, por exemplo. E isso reflete, obviamente, nas empresas que estão produzindo as tecnologias para o mercado financeiro. Então, os times diversos acabam não produzindo diversidade e acessibilidade. E eu acho que o terceiro e último ponto é a questão da educação financeira. Então, a gente se coloca como um banco parceiro, uma instituição, financeira parceira, proporcionando, inclusive, a educação financeira para que esse acesso ao crédito não torne um processo de endividamento em poucos anos. E o último aspecto é a proximidade, né? Então, em todos os nossos canais de comunicação, sejam eles online ou presencial, a gente vende uma proximidade do cliente e não é somente comercial. Nós, de fato, nos propomos a estarmos próximos ao nosso cliente e, assim, ajudar no desenvolvimento dos seus negócios por meio do crédito. Muito obrigada. Rafaela, agora você pode nos contar como é que o Inter vê as oportunidades de inclusão dentro do seu plano de negócios. Obrigada, Mona. Boa tarde a todos. Antes, minha autodescrição, eu sou uma mulher morena, cabelo longo, estou de vestido verde e um casaco branco, combinando com a Fernanda. Eu ia vir de camisa laranja. Você está invertida, né? Estamos invertidas. Bom, eu acho que a estratégia do Inter, ela é intimamente ligada com a inclusão digital. O Inter começou com a conta digital. Foi a primeira conta digital no Brasil, em 2015. Para quem não conhece da nossa história, o Inter, junto com o Banco Central, ajudou a desenvolver o processo de abertura de conta digital que não existia no Brasil. E na época existia esse questionamento, mas como que você vai abrir uma conta via aplicativo totalmente digital? Como que isso é possível?
E hoje a pergunta que a gente faz é como que não é possível, né? Como que antigamente, né, meus filhos hoje perguntam, como que antigamente eu tinha que ir fisicamente a uma agência, assinar um documento na frente de um gerente, reconhecer firma. Então, na época, que não é muito tempo atrás, esse era um grande desafio. A gente está falando o quê? De 5 anos atrás, né? 6. Poucos anos atrás. E hoje essa é uma realidade no Brasil, a abertura de conta digital, e ela ajuda bastante na inclusão, né? Então, o que a gente viu de lá para cá foi um aumento da bancarização no Brasil. Muita gente que não tinha conta antes passou a ter conta. A gente tem várias iniciativas desse tipo de inclusão hoje, por exemplo, com a conta Kids, né? A gente vê crianças e adolescentes que já têm uma conta para movimentação financeira, e isso é muito importante. Isso é feito de maneira segura, isso ajuda na educação financeira também desses adolescentes a investir, a poupar, a controlar, né, a sua mesada, o seu pequeno orçamento. Acho que a educação começa desde cedo e, de fato, a conta digital, ela realmente popularizou a conta bancária no Brasil, e a gente vê hoje esse acesso enorme a várias parcelas da sociedade que antes não tinham esse acesso à bancarização. E ele dá acesso ao crédito, a diversos produtos. O Inter é uma plataforma hoje financeira completa, então não só a conta é importante para os motivos transacionais, como meio de pagamento, como meio transacional, mas também para o acesso a crédito, acesso a investimento e a outros produtos financeiros, seguros, enfim, até mesmo a presença do marketplace, do crédito ao consumo, e isso traz uma inclusão muito grande a uma maior parcela da população que antes era restrita a esse tipo de acesso. Então, a digitalização, ela trouxe muitos benefícios para a população no Brasil, e o benefício não só de acesso, mas de custo, que isso é muito importante. Então, a gente vê os meios digitais hoje de pagamento reduzindo muito o custo desse serviço, e ajuda a reduzir o custo até dos bancos tradicionais, por meio de processos inovativos que reduzem e que melhoram a eficiência do sistema e reduzem esses custos. Esses custos a gente vê eles sendo repassados para os clientes hoje, com acesso a contas gratuitas, né, sem pagamento de mensalidades, com acesso a crédito com um custo mais barato por meio de garantias e modalidades de crédito que permitem um custo mais barato. Então, acho que a digitalização, ela transformou a nossa indústria bancária, e não só pelo acesso, mas também pela redução de custo desse acesso aos clientes no Brasil hoje. A gente pode lembrar, Rafaela, o número da inclusão dos bancarizados no pós-pandemia? Olha, hoje a gente tem cerca de 195 milhões de CPFs no Brasil com conta bancária. Então, assim, a gente está falando de praticamente toda a população no Brasil hoje tem acesso a uma conta bancária. Nossa, mas então é um crescimento de 50%. Sim, é um crescimento expressivo. A pandemia ajudou a acelerar esse crescimento, a Caixa, acho que com certeza liderando isso. No momento do auxílio emergencial, aquilo também impulsionou bastante o número de abertura de contas, mas as fintechs, os bancos digitais também tiveram uma contribuição muito importante. E naquele momento, se puder colaborar também, Mônica? Claro. Mais de 30 milhões de CPFs novos inseridos, né, no sistema bancário, só naquele momento. No 2020, 2021. No período da pandemia. Não, é incrível, incrível, incrível. Bruno, como é que as tecnologias inclusivas e acessibilidade podem ser fator de diferenciação para um banco? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Mona. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho, olhos verdes, estou com uma camiseta laranja, calça jeans, sapato marrom, meus pronomes são ele e dele. Acho que tecnologia assistiva e a acessibilidade, eles são fundamentais para a gente lidar com os clientes na nossa realidade atual. Dois dos nossos valores no Itaú Unibanco conversam com este tema, né, que é a questão de centralidade no cliente e de que queremos diversidade e inclusão. Então, são dois temas que se conectam quando a gente está pensando na nossa estratégia de tecnologia assistiva. E para isso a gente precisa entender que somos diversos. Então, a gente tem clientes diversos, como o Darlan mencionou, a gente tem clientes com deficiências motoras, visuais, auditivas, a gente tem clientes idosos que
podem ter mobilidade reduzida, pessoas que sofrem um acidente ou tiveram alguma condição de saúde que também estão com alguma dificuldade auditiva, visual ou de mobilidade. Então, somos diversos, os nossos clientes são diversos e os nossos colaboradores são diversos. Então, para pensar e como a gente entrega essa tecnologia assistiva, a gente hoje no banco tem um time de acessibilidade digital, que ele é composto por especialistas no assunto, tanto pessoas com deficiência quanto pessoas que não têm deficiência, que não só pensam em quais são as soluções de tecnologia assistiva que a gente vai colocar em produção, como também testam se essas tecnologias estão funcionando e estão fazendo sentido para os usuários, para os nossos clientes. E acho que um projeto muito legal aqui, para citar como exemplo, que passou por esse processo, que foi entregue, é a Central de Atendimento em Libras, que é um formato que está disponível tanto no nosso app, como no Bankline, como na própria agência. Então o gerente pode acessar isso na agência e utilizar isso para fazer o atendimento dos clientes com deficiência auditiva, em que é feita uma videochamada e um colaborador nosso do banco, que é fluente em Libras e também deficiente auditivo, vai se comunicar com o cliente e conseguir fazer o atendimento dele com qualquer produto que ele tenha com o banco. Então aqui a gente vê as duas coisas, né? Então a tecnologia servindo como um canal para que a gente tenha capilaridade, consiga ter esse atendimento em qualquer ponto de contato que o cliente tenha com o banco, mas ao mesmo tempo trazendo isso de forma humanizada e não usando um avatar para fazer esse contato com o cliente, mas tendo um ser humano ali fazendo um atendimento humanizado, entendendo qual a necessidade daquele cliente e conseguindo dialogar com ele na linguagem que aquele cliente fala. Então, acho que é um projeto, foi pioneiro, acho que fomos o primeiro banco a ter uma solução como essa para entregar, e o que a gente fica muito feliz, porque acho que é uma agenda que a gente não concorre, a gente quer muito que o setor financeiro todo evolua e traga todo mundo para dentro do setor financeiro, então a gente fica muito feliz de ver outros bancos com iniciativas muito parecidas com essa, desde que a gente lançou essa iniciativa. Muito legal, gente. Obrigada pelas respostas aqui nessa primeira rodada. Bruno e Darlan, agora a pergunta é para vocês, né? Tanto a Caixa quanto o Itaú têm investido nos aplicativos móveis para garantir menos fricção e mais simplificação. Esses são dois itens da cartilha da acessibilidade cognitiva. Eu queria abordar a importância do investimento na funcionalidade e na interface para facilitar a inclusão de diferentes públicos, especialmente porque cada vez mais os aplicativos têm se tornado a porta de entrada principal dos clientes. Então, Darlan, a Caixa trabalha com uma variedade de apps, né, para diferentes finalidades e públicos. Quais são os critérios que norteiam o design e a funcionalidade? Ok, Mona. De fato, a Caixa tem vários apps, que eu costumo dizer que a Caixa é também um banco, né? Então, a gente tem serviços que vão além, como eu comentei antes, e essa estratégia de ter vários apps nos ajuda a oferecer um atendimento mais personalizado. Alguns clientes precisam de jornadas especializadas e, por essa razão, a gente utiliza-se, né, de alguns apps, como, por exemplo, loterias ou FGTS, como eu comentei antes, como uma estratégia de personalizar esse atendimento. Mas a gente sabe também que é importante termos um super app que entregue jornadas concatenadas e que isso cada vez vai fazer a diferença daqui para frente, né? Por isso também investimos no App Caixa, né, como nosso canal principal, que traz ali, né, uma congregação, né, uma ligação de todas essas jornadas encadeadas. Quando a gente olha com relação a critérios, como que foi a sua pergunta, o primeiro critério é a centralidade no cliente, como o Bruno trouxe ali, como não poderia deixar de ser. Então, a funcionalidade precisa partir da centralidade no cliente. Qual que é a dor? Qual que é a necessidade? Né? E não inventa muito, né? Foca. Precisa ser simples. Né? Então, eu vou trazer aqui então um segundo critério que a gente sempre também observa, principalmente quando a gente tendo a consciência, né, de que atenderemos também os mais vulneráveis e os idosos, que é a parte de usabilidade e de acessibilidade. Então, esses são os dois critérios seguintes. Uma vez que a gente entendeu qual que é a necessidade do cliente, a gente focar ali numa usabilidade simples, numa linguagem que não afugente, que não deixe dúvidas,
né? Muitas vezes a gente refaz aquela escrita da jornada 10 vezes, se for preciso. Mas o cliente vulnerável, ele não pode não entender o risco e o benefício de um produto financeiro, senão a gente não está incluindo ele. Então esse cuidado a gente tem na usabilidade. E com relação à acessibilidade, também permitir, né, como eu comentei antes, que os nossos canais digitais sejam compatíveis com tecnologias assistivas. Depois eu acrescento 2 critérios que não ficam de fora de tudo que a gente faz, né, enquanto critérios para a acessibilidade cognitiva, que é a segurança e privacidade, né, estarão sempre lá. Nós somos banco, nós precisamos cuidar, né, dos dados das pessoas, garantir a segurança das transações. Então esses são critérios sempre presentes. E por fim, um critério que é sempre presente é a melhoria contínua, né? O Bruno comentou da equipe, né, que está focada lá em acessibilidade. Nós temos, inclusive, hoje no banco, né, alguns, a gente chama de capítulos, lá na nossa organização, né, focados em experiência do cliente, focados em interface de usuário e focado em acessibilidade. Então, a gente tem 3 áreas, né, que trabalham em conjunto para que essa completude que leve a acessibilidade cognitiva, trazendo todos esses critérios, como eu comentei. Eu queria compartilhar rapidinho uma experiência bem interessante que a gente lançou na pandemia, eu me lembrei agora, com relação a um dos nossos apps mais populares, que é o Caixa Tem. Naquele momento, a gente precisava se aproximar muito rapidamente, né, das pessoas, e esses times que trabalham com design na Caixa, eles tiveram a seguinte sacada: se o povo brasileiro é o que usa mais intensamente aplicativos conversacionais, isso é um fato, né? Não somos o maior em número, mas em termos de intensidade somos os maiores. Então, por que não utilizar de uma lógica de funcionalidade e de disposição de design de um aplicativo conversacional para levar para um aplicativo de banco? E o Caixa Tem nasceu exatamente com essa proposta. Isso fez uma diferença enorme. Lá as pessoas mais vulneráveis, né, que acessam pela primeira vez, lembram, né, do aplicativo de conversação, veem ali a funcionalidade bancária como se fosse uma lista de contatos, conversam com o aplicativo e a gente, né, e aí vem a criatividade dos designers, né? Eles simulam como se a pessoa estivesse escrevendo, né? Não sei se alguém aqui já usou, mas aparece lá com muito cuidado, com muito respeito, sempre tentando quebrar barreiras para que as pessoas não tenham medo, para que as pessoas tenham facilidade. É isso que a gente busca na inclusão. Então, achei bacana compartilhar essa experiência com o Caixa Tem. Muito legal você dividir isso com a gente. Bruno, como lidar com as diferentes jornadas dos clientes quando há variação de maturidade tecnológica dos usuários? A gente tem que lembrar que o Brasil é um país que está envelhecendo e realmente você lidar com tecnologia quando você é mais idoso não é, como é que se diz? Não é... me foge a palavra. Assim. Trivial. Trivial, era exatamente a palavra que eu queria usar, não é trivial, né? Então, como lidar com essa dificuldade? Acho que é um desafio, né? Assim como o Darlan estava mencionando, acho que a gente, os grandes bancos, viemos de um racional de pensar soluções por produto, e agora a gente está migrando para essa solução de pensar no cliente e na entrega dele. Então, acho que o que a gente tem feito lá no Itaú é como é que a gente reaproveita. Acho que o processo de acessibilidade é um processo de aprendizado contínuo. Então, a gente erra, aprende, corrige e vai fazendo a jornada. Então, acho que uma das coisas que a gente tem muito buscado fazer é uma jornada que funcionou, está clara e os clientes estão entendendo. Por que a gente não replica isso para os outros produtos e usa isso como modelo internamente e fazendo isso com os dados também, né? Então, eu tenho essas informações do cliente dentro do banco, compartilhar esses dados e conseguir entregar a melhor experiência para o cliente é fundamental. E acho que muito parecido com o que o Darlan tem, grandes bancos têm soluções muito parecidas, mas a gente tem os princípios de experiência do Itaú, que é um
regramento interno que a gente utiliza para definir tudo que a gente vai ter de experiência em qualquer ponto de contato que o cliente vai ter com o banco, mas que basicamente prevê que a gente tem que ter a linguagem mais clara, mais simples, mais acessível e garantindo que eu tenho a simplicidade que eu preciso ter para o usuário que está ali familiarizado, mas que para aquele usuário que não está, como é que eu dou para ele um caminho para ele buscar mais informação, para ele entender melhor aquilo que ele está contratando, para ele fazer um contato com o humano se ele precisar. Então, como é que eu apoio esse meu cliente com diferentes níveis de maturidade para quem é super nato digital e já consegue utilizar aquilo com muita facilidade, ter uma jornada simples e clara, e para aqueles que forem precisando do apoio, como é que eu vou dando o suporte diferente e mais customizado para diferentes tipos de maturidade do cliente, da sua maturidade com o relacionamento digital com o banco. Bacana. Pergunta agora é exclusiva para a Fernanda. Fernanda, eu queria te perguntar o que os bancos podem aprender, né, com você e com a Conta Black. Bom, eu vou tirar aqui o fone porque ele está dando interferência. Eu não tá consigo, dando o meu também. Eu não sei se é o microfone. Então, acho que tá ruim. Primeiro, acho que o mercado financeiro como um todo tem muito que aprender uns com os outros. Acho que quando a gente traz a perspectiva de Conta Black, nós temos um olhar de nicho, né? E acho que isso é super importante e é um ganho para o mercado como um todo. Então, acho que a primeira coisa que é importante trazer. Acho que alguns dos aprendizados que a gente teve ao longo dessa jornada, que não é tão longínqua quanto dos grandes bancos, foi entender que, para além do produto, existem clientes por trás. Então, hoje, quando a gente vai pensar em qualquer iniciativa, é o cliente em primeiro lugar. Hoje a gente está num processo, por exemplo, de redesenho da nossa jornada do aplicativo da Conta Black como um todo. E partimos muito de ouvir esse cliente, entender quais foram as necessidades, entender quais foram as nossas reclamações. E a gente, como startup, a gente gosta de manter um canal aberto com esses clientes. Então, hoje a gente tem diversas formas, sejam elas presenciais, quanto digitais, para ouvir esse cliente. A gente tem a gente participa muito de eventos, ouvindo nossos clientes. A gente tem um canal exclusivo para isso de e-mail que se chama Fale com o Presidente. A gente faz call para os clientes, a gente disponibiliza um telefone específico para que eles falem com a liderança. Porque às vezes, por muitas vezes, à medida que vai subindo, a gente vai ouvindo cada vez menos o cliente. Então, acho que a principal experiência que a gente compartilha, em primeiro lugar, é entender que esses clientes, eles têm as suas especificidades, e essas especificidades, elas precisam ser levadas em consideração. Querendo ou não, a gente vive em bolhas, né, bolhas sociais. Até mesmo eu, que sou uma mulher negra, vivo dentro de uma bolha. Então, acho que se faz necessário estourar essas bolhas para buscar novas soluções e chegar na tão esperada inovação. Acho que uma outra coisa que eu traria como um aprendizado dessa jornada é a jornada de concessão de crédito, que ela não pode ser exclusiva olhando apenas para o lucro. Né? Então, hoje, no desenvolvimento da nossa jornada de concessão de crédito, a gente está focando muito em educação financeira. Então, entendendo de que forma que a gente leva o banco como um parceiro no processo de empreender desses clientes. Hoje, a maioria dos nossos clientes, eles são pessoas jurídicas. E acho que uma coisa que é legal também trazer é que quando a gente olha a base como um todo, a gente tem muitos clientes PFs, né? Então são contas digitais que teoricamente olharíamos e são clientes, pessoas físicas. Mas quando a gente vai entender o comportamento, a movimentação, a gente entende que são clientes PJs. Por quê? Porque existem diversos fatores que não levam esses clientes a se formalizarem. Então, eles movimentam contas de pessoas físicas, mas a gente sabe que por trás dali tem um negócio. E se a gente fosse olhar
simplesmente pelo viés da tecnologia 0 ou 1, tem um CPF vinculado, é cliente pessoa física. Tem um CNPJ vinculado, é um cliente PJ. E não necessariamente, né? Então, acho que quando a gente tem esse olhar um pouquinho mais detalhado, então quando a gente foca na especificidade, a gente consegue trazer inovação. E acho que a última coisa que eu traria aqui como aprendizado nessa jornada de Conta Black é buscar a proximidade do cliente, porque muitas vezes esse cliente ele só quer ser ouvido. Quando a gente fala de contas digitais, lá no começo de Conta Black, a gente ouvia muito de, ok, mas como que eu vou colocar meu dinheiro e cadê o espaço físico de vocês? Cadê o banco? Esse dinheiro vai para a nuvem, que nuvem é essa, sabe? E a gente desenvolveu um processo de aculturamento do nosso cliente. Então, de que forma que, para além de entregar o produto, eu gero ali uma nova cultura e um novo entendimento do cenário como um todo. Não à toa que a nossa primeira versão de Conta Black não era um app. Era uma conta home banking, e daí, quando a gente lançou, a gente ouvia muito, mas como uma fintech sem um app, mas era muito funcional para aquele nosso cliente daquela época, porque ele tinha um desafio da capacidade de armazenamento dos celulares. Até então, a maioria dos bancos e bancos digitais ofertava aplicativo. No entanto, ele tinha que gerenciar o aplicativo do banco. Então, desinstalar algum aplicativo mais importante para utilizar e vice-versa. Então, acho que resumidamente, o olhar para o cliente de uma maneira de entender a especificidade é um dos nossos grandes aprendizados. E quando você tem um time diverso, isso colabora e contribui muito para isso. Você tinha falado de dar acesso maior ao crédito a microempreendedores negros e periféricos. Para mim não ficou muito claro como é que vocês usam a tecnologia para garantir essa missão. Sim. Hoje o cliente ele faz a solicitação através dos meios digitais, mas para além disso, a gente tem um arcabouço por trás da tecnologia. Então, como que eu faço esse crédito chegar nesse cliente de uma maneira que se adeque à realidade dela, né? Então, hoje o nosso crédito é exclusivo para empreendedores. Então, a gente tem clientes PFPJs, mas o crédito é só para empreendedores e é com esse olhar nas especificidades. O ano passado, nós lançamos esse fundo focado em concessão de crédito para empreendedores e todo o arcabouço por trás da concessão, então, o modelo de crédito foi desenvolvido pensando nessas especificidades do cliente. Então, hoje a gente tem clientes que são afroempreendedores, que estão na área de serviços, em sua maioria, estão na área de comercialização de produtos. Agora, na segunda parte do roadmap, é trazer cada vez mais funcionalidades com base em todo esse aprendizado desse primeiro grupo de clientes que recebeu crédito e, pasmem, a maioria deles recebeu crédito pela primeira vez. Então, são empresas, a gente está falando de empresas que não são tão pequenas e não são empresas tão jovens. Então, é uma média de empresa de 4 a 6 anos que estava recebendo crédito pela primeira vez, mesmo faturando. Então, eu acho que esse olhar para a especificidade traz alguns ganhos específicos e a gente acaba navegando por um oceano que ninguém está olhando. Perfeito. Quero colocar a Rafaela aqui nessa conversa. A gente sabe, Rafaela, que o mau uso do cartão de crédito ele pode levar o cliente à inadimplência. No entanto, a inclusão financeira no Brasil muitas vezes passa pelo acesso ao cartão. Como então encontrar um equilíbrio? A educação financeira pode ser uma aliada nesse processo de inclusão? Não, sem dúvida, né? Quando a gente fala desse processo de inclusão financeira que veio com os bancos digitais, isso implicou em um crescimento
muito acelerado do uso do cartão de crédito. Para vocês terem uma ideia, em 2020 a gente tinha cerca de 100 milhões de cartões de crédito emitidos no Brasil. Hoje esse número ultrapassa 200 milhões, então dobrou o número de cartões de crédito emitidos no Brasil. Obviamente que algumas pessoas têm mais de um cartão, mas isso também implicou em um aumento do uso do crédito para pessoas que nunca tiveram acesso antes. E a gente tem, de fato, hoje no Brasil, uma situação de inadimplência ainda elevada entre as famílias. Quando a gente olha o comprometimento de renda das famílias com dívida, ele está ali próximo de 30%, ele chegou no pico em 2022, vem caindo bem lentamente desde então. Obviamente que a queda da Selic nos últimos meses contribui para um certo alívio. A gente teve o programa Desenrola do governo, que a Febraban trabalhou junto para implementar, trouxe também um pequeno alívio, mas ainda foi marginal. A gente ainda tem uma situação de elevado endividamento das famílias, que acelerou bastante nos últimos anos e que acelerou bastante, infelizmente, com o uso do cartão de crédito. E o que acontece quando você tem um nível de endividamento alto, isso é ruim para as duas partes, né? Não só isso é um custo para o banco, mas isso também implica um custo maior para as famílias, porque isso encarece o crédito para as famílias, né? Um dos motivos da alta taxa de juros no Brasil é que a gente tem uma elevada inadimplência. Grande. Exatamente, essa inadimplência alta, ela reflete num custo de endividamento alto também para as famílias, né? A gente teve no ano passado toda aquela discussão da taxa do rotativo do cartão, né, que continua ali rodando próximo de 14% na média, para quem atrasa, né, aquela fatura do cartão. Mas a razão disso é que a gente tem 50% de inadimplência do rotativo hoje também do cartão, né? Então, uma inadimplência alta, ela gera um custo de crédito mais alto, né? E como resolver isso? Acho que do ponto de vista macro, né, sendo economista não poderia deixar de falar, acho que o governo precisa fazer um para-casa, de também colocar suas contas públicas em dia, para que isso se reflita numa taxa de juros menor para todo mundo, né? Então, uma Selic em queda, um custo de dívida mais baixo para todo mundo, tanto para empresas como para as famílias, contribui, né, para a gente ter um crédito mais barato no Brasil. Mas a gente também precisa pensar na educação financeira, algo que hoje ainda é muito incipiente. A gente vê várias iniciativas, né, por parte de fintechs. A gente no Inter tem iniciativas importantes de educação financeira voltada ao crédito consciente. É importante que as famílias entendam quando ela está parcelando uma compra, né, no cartão, ou quando ela está fazendo um crediário, ou quando ela acumula algumas dívidas na sequência, o impacto que isso pode ter no comprometimento de renda. Então é importante ter esse conhecimento de orçamento, de juros, o impacto da inflação, né, na correção dessas parcelas. Então esse processo de educação financeira, ele começa a ser mais importante, para que as famílias possam entender, e por parte dos bancos a gente entende isso. Quanto mais consciente for o uso do crédito, melhor é a qualidade dele. Então é muito importante para os dois lados, não só para a gente ter uma boa saúde financeira por parte das famílias, mas também para os bancos poderem crescer a oferta de crédito, que ela é ainda limitada. Apesar desse número que eu coloquei do crescimento do cartão, por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem uma oferta de crédito limitada no Brasil, comparado com países desenvolvidos, né? Então o acesso a crédito ele pode crescer ainda mais. Hoje ele é muito limitado por conta de um alto custo de inadimplência que ainda impacta boa parte dessa oferta. Perfeito. Eu quero agora fazer uma rodada aí com todos vocês, né? Para abordar a importância de ampliar o acesso ao crédito, né, como forma de incentivar o crescimento de micro e pequenas empresas e os empreendimentos sociais. A gente já falou aqui um pouquinho, mas eu vou compartilhar aqui com outros aqui do grupo, começando com você, Darlan. Como que a Caixa tem organizado os seus programas de crédito para ganhar mais alcance e mais impacto? A Caixa, historicamente, eu vou tirar aqui, porque a Caixa, historicamente, tem executado diversos programas de crédito e, em alguns momentos, de larga escala. A Rafaela trouxe, né, acho que o principal desafio, que é toda vez que a gente faz qualquer movimento de ampliação desse crédito,
democratizando, ajustando os modelos de análise de risco para democratizar esse acesso, para ampliar, para permitir que pessoas que estavam com o crédito inacessível possam acessá-lo, seja por uma inadimplência, uma negativação. Toda vez que a gente faz esse movimento, a gente percebe o quanto ainda temos de dever de casa de educação financeira, né? A Rafaela trouxe, né, muito bem ali, nossa economista-chefe, né, todo um olhar sistêmico de todo esse problema, mas trazendo o desafio, né, para a experiência da Caixa. Nós tivemos, por exemplo, de 21 a 23, um grande programa de microcrédito para informais e MEI, por meio de um canal digital nosso. Ali nós fizemos, naquele período, mais de 4 milhões e meio de operações, mais quase 3 bilhões e meio aplicado. E tivemos, sim, né, algumas dificuldades com a inadimplência. Naquele momento a gente tinha quiz para fazer a educação financeira, para orientar. Tivemos curso de microcrédito consciente em parceria com o Sebrae, para que essas pessoas pudessem, né, acessar. Mas o grande desafio nessa ampliação continua sendo realmente essa educação financeira e garantir que as famílias entendam que esse valor precisa ir, por exemplo, para um crédito, para uma atividade produtiva, e que isso possa retornar como renda, né? Fazer essa roda girar dessa forma é um grande desafio. Nesse momento a Caixa continua fazendo operação de repasse por meio do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. A gente trabalha com vários parceiros, OCIPs, agências de fomento, temos mais de 500 milhões aplicados. Então a gente continua com isso e estamos preparando, né, e buscando inclusive parceiros para que a gente possa ter um movimento renovado, aí, maior, mas agregando elementos de educação financeira e de acompanhamento da destinação desse recurso. Porque isso vai ajudar a acelerar a educação financeira, de modo que a gente consegue criar um ciclo virtuoso nesse crédito, ajudando as famílias não só dar o acesso, mas que elas possam continuar tendo o acesso a esse crédito. Então esse é o nosso grande desafio nesse momento. Perfeito. Vamos passar agora aqui para o Bruno. Bruno, vocês têm focado bastante em hipersonalização e eu queria entender se esse conceito pode ser levado para aprimorar a concessão de crédito e dos negócios, tirando proveito do uso dos dados abertos. Com toda certeza, né? A hiperpersonalização, ou seja, o uso da tecnologia de dados para entregar a experiência mais customizada possível para o cliente que está na ponta, ela é fundamental quando a gente está falando de concessão de crédito para esse segmento de micro e pequenas empresas. Para o segmento do atacado é muito fácil você ter um analista de crédito que vai olhar o balanço de cada uma das nossas empresas, entender o setor onde ela está inserido e qual é a perspectiva do que vai acontecer para ela no futuro. Quando a gente fala das micro e pequenas empresas, a gente não vai conseguir fazer isso com uma pessoa. Então o uso da hiperpersonalização é fundamental para isso, porque eu consigo, utilizando todos os dados que eu tenho, seja da minha própria carteira, seja dados de mercado, de saber como é que está aquele setor daquele meu cliente, como é que aquela região específica está sendo afetado por um evento ou outro, etc., para conseguir mensurar o tamanho do crédito que eu vou conseguir dar para aquele cliente e olhando até a própria especificidade do negócio daquele cliente. Então, qual é o tamanho do negócio dele, como é que é a gestão daquela empresa, quem são os gestores do grupo ali, quem é aquele empreendedor com quem eu estou falando. Então, acho que o que a gente conseguiu ver no microcrédito, no banco também, a gente teve um aumento de quase 162% da nossa carteira, chegando a mais de 1 bi aqui em 2023, e isso muito por conta dessa análise focada e estruturada. E aí, enquanto a gente fazia esse estudo mais localizado dentro do microcrédito, a gente identificou que 66% dos nossos clientes são mulheres empreendedoras. E aí a gente entendeu que era necessário conversar com elas de gestão empresarial, porque é uma coisa que não está na realidade dessas mulheres empreendedoras, porque primeiro que a gente tem uma questão de viés
social aqui de a mulher não ser preparada para ser uma empreendedora e que em muitos casos, sobretudo nesse segmento que a gente está falando, ela empreende não porque ela teve uma ideia genial de uma startup e foi abrir a empresa dela. Ela está empreendendo porque ela precisa pagar a conta no final do mês e administrar a rotina que ela tem ali. Então essa é a realidade da grande maioria da carteira. Então o que a gente fez foi conectar a nossa agenda que a gente já tinha do Itaú Mulher Empreendedora, que é um programa que já tem há 10 anos no banco, em que a gente desenvolve processos de conexão e de educação para mulheres empreendedoras dentro da nossa agenda de negócio no microcrédito. Então a gente criou um curso para o WhatsApp, em que ela consegue fazer microaulas de gestão financeira da empresa dela, gestão de RH, como é que ela faz venda online. Então, aulas simples que ela consegue fazer a hora que ela quiser pelo WhatsApp. Por WhatsApp. Pelo WhatsApp mesmo. Ela consegue tirar dúvidas ali pelo WhatsApp, ela manda uma pergunta se ela não entendeu, etc. E consegue ir se aprofundando e entendendo melhor o negócio dela. É bom para ela, é bom para a gente, porque ela se desenvolve, consegue utilizar o dinheiro que ela está tomando com a gente para desenvolver o negócio dela. E agora a gente está numa rodada, a gente vai passar por 9 cidades no Brasil com cursos presenciais para não só levar conteúdo, mas como também criar conexão entre essas mulheres para que elas consigam também ter um espaço de networking, que é outra dor que a gente identifica nas mulheres empreendedoras, sobretudo nesse setor. Muita solidão. Exatamente. Nossa, muito bacana, Bruno. Fernanda, e vocês? Como é que é o processo de avaliação de crédito, né, para empreendedores na Conta Black? Que instrumentos ou tecnologias vocês usam para apoiar essas empresas novas em uma jornada sustentável de uso do crédito? Bom, acho que com base em o que todo mundo trouxe aqui, sem dúvida alguma, acho que o nosso grande vilão é o risco, né? E eu acho que muitas vezes não existe inovação porque está todo mundo preocupado com o risco. E acho que o nosso trabalho ele parte a partir desse momento. Como que a gente vai mitigar esse risco e vai conceder crédito que vai chegar à ponta, que vai ser um crédito para além de produtivo, vai ser um crédito assistido. Então, acho que a primeira coisa que a gente olha dentro do processo é entender quem são os nossos parceiros. E parceiros olhando de uma maneira mais ampla, tá? Então, acho que a primeira delas quem são os parceiros que ajudam a gente a reduzir esse risco. Hoje a Conta Black, ela se posiciona como um hub de produtos e serviços financeiros, exatamente porque a gente consegue trazer parceiros do mercado financeiro para a mesa para a gente negociar junto. Então, já é uma carta convite, tá? Então, a gente pode sentar, todos nós, e entendermos como que a gente pode fazer esse crédito chegar de uma maneira mais assertiva lá na ponta. Então, hoje a gente já trabalha com alguns parceiros, instituições financeiras, que dividem esse risco conosco, e a gente usa toda a nossa especificidade, toda a nossa expertise, exatamente para mitigar esse desafio que é o risco. Acho que o segundo ponto a ser observado dentro da nossa jornada de concessão de crédito é para quem que a gente está concedendo crédito. Então, a gente olha para empreendedores no seu estágio produtivo, né? Então, empreendedores que estão faturando, ainda que tenham um faturamento pequeno, mas que estão faturando alguma coisa. Empreendedores que geram impacto dentro da sua comunidade. É algo que a gente leva em consideração também. Então, a gente tem hoje no nosso grupo de concessão de crédito, a gente tem KPIs de impacto. Então, a gente olha se esse empreendedor é mulher, então a maioria da nossa concessão de crédito foi para mulheres até então, mulheres e mulheres pretas que estão liderando negócios para resolver problemas que não são vistos pelo mercado. Acho que um segundo ponto é entender o quanto esse crédito ele vai gerar impacto para além daquela comunidade, mas de que forma que esse empreendedor vai conseguir devolver isso. Então, dentro do nosso grupo focal de empreendedores que receberam o crédito, a gente também tem esse olhar. E por último, obviamente, manter
esse crédito dentro de um ambiente seguro. Então, hoje a gente só concede crédito para clientes da Conta Black. Exatamente para mitigar. E avaliando, a gente faz uma avaliação de risco não tradicional. Então, hoje, quando a gente olha os empreendedores que a gente concedeu crédito, existe ali uma maioria que não receberia crédito numa instituição formal, que olha SPC Serasa, por exemplo. Mas como a gente usa ferramentas para olhar de uma maneira um pouco ampla, a gente acaba conseguindo não só conceder o crédito, mas acompanhar essa jornada do nosso cliente. Não à toa que a gente tem, inclusive, um assessor que faz o desenho de business plan desse empreendedor junto e vai acompanhando esse resultado. Muito legal. Bom, a gente está... estava esquecendo da Rafaela nessa rodada, né? Rafaela, o número de mulheres empreendedoras no Brasil só cresce. Aliás, a mulher é maioria na sociedade, ela elege governantes. A gente viu aqui o caso do Itaú também, o que a Fernanda acaba de nos contar. Como é que você entende que nós podemos contribuir com a inclusão das mulheres? Bom, acho que como o Bruno comentou, a gente tem um número crescente hoje de mulheres empreendedoras no Brasil. No Inter a gente tem um segmento importante, que é o Inter Empresas, que é um segmento jovem e que vem crescendo com essa parceria com o pequeno empreendedor, pequenas e médias empresas, e na sua grande maioria no Inter Não é Diferente é composto de mulheres. Acho que a educação financeira está presente nessa parceria. O Inter Empresas, ele começa exatamente com uma parceria com os pequenos negócios, entendendo aquelas necessidades. A oferta de crédito para a pequena empresa, ela é sempre mais complexa no Brasil, mas ela é mais fácil quando a gente entende o que aquele negócio faz e quais são as melhores linhas de crédito, as linhas de crédito mais apropriadas para aquele negócio. Existem linhas hoje com garantias, antecipação de recebíveis, por exemplo, de cartão de crédito, que são linhas bem mais acessíveis. Então, conhecendo o cliente, tendo o cliente como um parceiro, a gente consegue fazer uma oferta de crédito mais apropriada, com menor risco e obviamente, com menor custo. Mas eu acho que antes disso, a educação financeira ela é fundamental. O crescimento de pequenos negócios no Brasil, ele acelerou bastante depois da pandemia. Eu acho que no Brasil a gente viu a produtividade do setor de serviços ligado à tecnologia. A gente vê que, a gente anda aqui na Febrabantec, e é impressionante o número de fornecedores, né, ligados ao sistema financeiro. E esse é o segmento de serviços, que é o segmento que mais cresce no Brasil. Ele é impulsionado muito pela tecnologia, e esse empreendedorismo ele acelerou muito depois da pandemia. Não só com reformas trabalhistas, né, como flexibilizou as relações de trabalho, mas com a tecnologia do sistema financeiro, o meio de pagamento, o Pix, o acesso a cartão. Isso vem contribuindo para que mais empresas possam ter seus negócios viabilizados por meio de sistemas de pagamento que não existiam antes. E as mulheres, obviamente, lideram hoje esse segmento, mas ele passa por uma educação financeira que, de novo, a gente não recebe, né, na escola como fazer orçamento, né, como lidar com um planejamento financeiro, enfim, um planejamento de negócios, e isso é muito importante para a gente contribuir na parceria com esses pequenos negócios. O Inter Empresas continua crescendo, e a gente acredita que o investimento na educação financeira ele é fundamental para melhorar essa parceria, para que a gente possa dar um crédito mais consciente, um crédito apropriado. E acho que principalmente no caso específico, né, das mulheres, a gente ainda vê um certo preconceito, e às vezes até por parte das próprias mulheres, né, no jeito que ela lida com finanças, as finanças próprias e as finanças do negócio. Eu vejo isso até em casa, né, eu tenho um casal de filhos e meus filhos já estão na faculdade, mas eu sempre vi minha filha falar, eu não sou boa em matemática. Né? Na escola, eles são estimulados a pensar, né, que as meninas são melhores em línguas e os meninos são melhores em matemática, e obviamente finanças, crédito envolve, né, um conhecimento básico de
matemática. A gente precisa quebrar isso na escola, né? E não existe essa diferença, né? A habilidade para lidar com finanças, ela é igual para homens e mulheres. Eu diria até, arriscaria dizer que nas mulheres, alguns estudos até mostram que ela é até melhor. A mulher é mais disciplinada, mais detalhista, um pouco menos arrojada, isso ajuda a um planejamento financeiro melhor. Então, a gente precisa quebrar essa barreira, eu acho que desde a escola, desde a educação básica, para que as mulheres, de fato, elas possam ganhar mais, aprofundar mais nesse conhecimento e ganhar mais autonomia nesse desenvolvimento do seu próprio negócio, das suas próprias finanças. Nossa, Rafaela, muito obrigada. Realmente te ouvir, né? É outra coisa, né? Uma economista falando, ela dá um panorama, né? Geral. E eu estou vendo que nosso tempo não está terminando. A gente acho que abordou todos os tópicos aqui, né? Do painel, a inclusão de vários públicos, né? Vulneráveis, mulheres e acesso a crédito. Queria agradecer a participação de vocês, a disponibilidade de vir até aqui, entender mais, conhecer a Conta Black. Obrigado, Darlan, Fernanda, Rafaela, Bruno. Não sei se vocês querem uma consideração final. Temos 2 minutos, que é muito pouquinho. Acho que eu só queria agradecer aos nossos tradutores de Libras que fizeram o nosso painel acessível para todo mundo. Muito bom, é isso aí. Obrigada, Mona. Foi um prazer estar aqui hoje. Bom, obrigada pelo convite. Estamos sempre juntos e baixem o app da Conta Black. Obrigado, muito aprendizado. Obrigado a todos, obrigado a Febraban. Obrigado. E eu agradeço também a vocês, esse público bacana que nos acompanhou aqui presencialmente. Fazer aqui um disclaimer também, né? Para que vocês continuem assistindo e vendo, frequentando as palestras. Estamos no primeiro dia, né? Tem muita coisa ainda aí para visitar, muita coisa para acontecer. Amanhã nós teremos mais painéis, né? Tão ricos como esse. E eu espero vocês. Até lá!